A vasta extensão de terras desoladas de Nevada se estende infinitamente até o horizonte. Ocultos dentro dessas fortalezas das montanhas estão alguns dos segredos mais profundos e mais escuros da América. Aeronaves secretas e outras lendas da Área 51. Entre esses canyons de arenito hoje, há um novo brilho da verdade. Envolta em mistério está uma história que precisa ser contada. Estas são as testemunhas de um dos encontros mais incomuns com OVNIs na história da América. Veteranos da Marinha e um grupo de irmãos querem que você saiba que o que eles testemunharam é real. Esta é a história deles. Suboficial Jason Turner, oficial subalterno, a bordo do USS Princeton em 2004. Sua convicção pessoal de democracia e patriotismo guiou em sua busca pela verdade. Este é um evento real que aconteceu, e eu testemunhei isso. Técnico de aviação Patrick Hughes, um veterano do USS Nimitz, fala por seus companheiros, que escolheram permanecer em silêncio. Eu sou um daqueles que tem que ver para crer, e obviamente eu vi evidência disso. Então isso existe. Controlador de interceptação aérea Top Gun, Kevin Dye, e controlador de artilharia Gary Voorhis, ambos do Princeton, serviam juntos no Centro de Informações de Combate do navio. Eles os viram primeiro. Seja lá o que os objetos eram. Eles queriam se mostrar, o que quer que fossem. Eu realmente não acho que eles queriam qualquer coisa conosco. Eles estavam literalmente quebrando as leis da física, ao meu ver. Esses marinheiros estão aqui pela verdade e vindicação. E a história deles retorna a uma década, para um tempo e lugar, que marcou uma partida para todos eles, tanto em suas carreiras navais, como também no seu conhecimento dos limites da compreensão tecnológica pelo homem no nosso mundo. Instrumental dramático. Olhando para o oceano em direção ao horizonte, o sol, o mar e o céu formam uma vista infinita. Um ciclo interminável de maré, vento e ondas. Aqui, longe da costa, estranhos eventos se desdobraram. Essas histórias superam os limites da nossa imaginação e desafiam nossas crenças. Esta é uma história verdadeira de tais eventos, a partir dos relatos dos marinheiros e aviadores navais que os testemunharam. Membros do serviço militar profissional que querem que o mundo saiba que o que eles encontraram é real. Ainda mais preocupante, nossos militares não têm explicação. As respostas parecem iludir a todos, como reflexos nas ondas. No entanto, eles estão lá fora. Jatos sobrevoando. 10 de novembro de 2004. 145 quilômetros a sudoeste de San Diego, Califórnia, na área de operações navais. O grupo de ataque do porta-aviões Nimitz e seu apoio de navios de guerra e das aeronaves da Air Wing 11 estão realizando um exercício rotineiro de treinamento de 2 semanas. Perto, o cruzador de mísseis teleguiados, o USS Princeton, estava rastreando aeronaves desconhecidas que apareciam e desapareciam de suas sofisticadas telas de radar Aegis. O radar Spion Bravo é um dos mais avançados sensores já empregados. O papel principal do Princeton é a defesa aérea do grupo de ataque. E Dye, chefe especialista sênior de operações, é responsável por proteger o espaço aéreo em volta do Nimitz. E meu trabalho era operar os radares e identificar tudo que voava nos céus. Eu também estava numa posição chamada coordenador anti-guerra aérea, onde se tivéssemos alguma vez que ir para a guerra, eu era o cara que ia lançar os mísseis e matar agressores. Além disso, eu era um controlador de interceptação aérea. Quando o Super Hornet está decolando do porta-aviões, eu sou o cara que assume o controle e leva-os à luta e os traz para casa em segurança. Havia muita experiência naquela sala. O capitão tinha 28 anos, eu tinha 18 anos de experiência. E o navio Aegis é o nosso mais novo sistema de armas à tona. E ele tem o sistema de radar Spion, um sistema de radar de matriz em fases. E eu era um especialista nisso.
Dentro do Centro de Informação de Combate, a atenção do chefe da está focada em um grupo de aeronaves desconhecidas na tela do espião. Ele está tentando identificá-las. Eu estava de vigia e nós estávamos provavelmente a 160 quilômetros. Não lembro quão longe exatamente naquele dia. Estávamos fora da costa de San Diego, ao sudoeste, meio ao largo da costa do México, Baja. E eu comecei a notar essas faixas estranhas, que estavam aparecendo sob minha cobertura de radar em torno da ilha de San Clemente. E a razão pela qual eu digo que eram estranhas é porque estavam aparecendo em grupos de 5 a 10 de cada vez. E elas estavam bem proximamente espaçadas entre si. E estavam a 28 mil pés indo, assim nós, seguindo para o sul. E no fundo da minha mente estou pensando, você sabe, isso é meio estranho. Quero dizer, eu não conheço nada que voe assim. Eles não estavam nas rotas como a ir. As rotas aéreas comerciais. Eu não estava tão preocupado com isso. E eu não os considerei hostis, por qualquer motivo. Outro observador também. Enquanto eu estava observando a mesma formação, apareceu de novo e ao longo do curso de 3, 4 dias, provavelmente contou, até aquele ponto, grupos de 5 a 10, de cada vez. Provavelmente havia 50, 60 faixas até então. Hoje Kevin e Gary estão ainda procurando por respostas. Eles se conhecem há mais de uma década, desde os seus dias da Marinha. Gary era um suboficial de terceira classe e controlador de artilharia naquela época. Eu trabalhei no sistema de computador Aegis, em um cruzador de míssil guiado CG-59 no USS Princeton. Eu sou responsável pelo SEC e pela gravação e manutenção de dados e operação de todos os mainframes que executam o sistema. Ambos estão se tornando cada vez mais frustrados em suas tentativas de identificação dos estranhos objetos aéreos, que não têm transponders e não se enquadram em perfis de voo conhecidos. Os caras que trabalham no radar Espião Bravo, eles vieram e disseram precisavam desligar o sistema. Recalibração, porque eles estavam captando lixo ou faixas fantasmas e eles precisavam ser recalibrados para se livrar disso. E então, uma vez que eles terminaram toda essa recalibração, as faixas não desapareceram. Elas ainda estavam lá, e estavam realmente mais nítidas e claras. Eles estavam fazendo testes diagnósticos em tudo. Tínhamos que ter certeza de que não era um mau funcionamento do sistema. E descobriu-se que não era, pois estes eram objetos reais. Eu tive a maior qualidade de trilha do SPY possível para esses contatos. Nesta situação eu na verdade comecei a gravar nas 4 fitas ao mesmo tempo. Dessa forma, estava em um loop contínuo e eu estava apenas substituindo-as quando estavam ficando cheias. Nós falhamos completamente em identificar essas coisas. Elas não pareciam com nenhum dos parâmetros para qualquer coisa que era conhecida. Em alguns casos, elas parecem que desciam do espaço e de repente mergulhavam para perto do nível do mar em segundos. Juntamente com a natureza não identificada da nave e falta de clarificação, estas observações extremas de voo são muito preocupantes para a tripulação designada para proteger o grupo transportador de ameaças aéreas. Domingo, 14 de novembro, manhã. A tripulação do Convés do Nimitz está ocupada decolando F-18F Super Hornets, helicópteros e aeronaves de guerra eletrônica E-2A-EQ. A missão, defesa aérea simulada ou treinamento ADEC sobre o Pacífico. Os ventos estão calmos, os céus claros. Um dia quase perfeito para voar. Enquanto decolam, a esquadrilha Black Aces não tem conhecimento de eventos acontecendo nas proximidades. No fundo da minha mente, foi quando eu determinei que iria ficar preocupado a respeito desses objetos. Estávamos nos preparando para decolar um monte de aeronaves nesse mesmo pedaço de céu. Fast Eagle sobe até 20 mil pés e vai para a estação CAP, cerca de 65 km ao sul do porta-aviões. O CAP é um ponto de encontro usado para formação com os outros aviões. Há uma separação de 40 quilômetros. O comandante do Fast Eagle tem mais de uma década na ala aérea. Seu wingman do dia é uma nova pilota. Uma jovem oficial em sua primeira missão no porta-aviões. Ela está emparelhada com um piloto sênior. Um oficial de sistema de armas do banco de trás para a missão dela. Ele irá gerenciar a navegação e o radar avançado. E sistemas de alvo na aeronave. Jatos sobrevoando. Acima, 1 e 2 OK da esquadrilha Albangers está postos direcionando a aeronave. Banger fornece comando e controle como um olho no céu.
Durante as operações de voo do porta-aviões, de volta no Centro de Informação de Combate no Princeton, os misteriosos objetos estão de volta e hoje é a primeira vez que o chefe sênior da tem jatos no ar que podem interceptar as aeronaves misteriosas. Estou vendo esses contatos. O Capitão Smith me ordena interceptar um deles. Então eu só quero voltar ao console. Eu escolho o mais próximo de nós. E eu tinha a intenção de deixar o OK fazer a interceptação. Porque eles já tinham controle. É apenas mais fácil. Dan informa o capitão e eles concordam em enviar os Hornets. O controlador de intercepção aérea a bordo do Princeton, de codinome Charlie, comunica do OK e assume o controle do Fast Eagle. Banger, é o Charlie. Charlie, esse é o Banger. Vá em frente. Banger para Charlie. Você mantém contato aéreo desconhecido? BRA 270 48 28 mil pés e intruso. Charlie para Banger. Negativo. A imagem do radar está limpa. Os operadores de radar 2 foram frustrados em suas tentativas de obter um retorno do radar sobre o alvo aéreo desconhecido que Princeton está rastreando. Mesmo com sua antena de radar de 24 pés, eles não podem obter um travar no objeto. Banger para Charlie. Transfira voo Fast Eagles para o controle Charlie. Botão 13. Temos uma tarefa de mundo real para eles. Charlie para Banger. Entendido. Fast Eagle Charlie. Pronto para a tarefa de mundo real. Charlie e Fast Eagle. Envio. Voamos para essa posição no céu. E muito quietos no rádio. Eu estou apenas dando a ele chamadas BRA. Qual é a direção, alcance, altitude para esse grupo de intrusos desconhecido e basicamente estou apenas dizendo à tripulação do ar onde o objeto está, a coordenada deles e o alcance deles e as altitudes para que eles possam ir em direção deles. Contato com BRA 270 41 20 mil pés intrusos NAP 270. Câmbio. Entendido. Direção 270, 66 km. 100 indo atrás. 100. Diga estado. Estado de 12 mil libras. Limpo. Você conseguiu? Estou tentando pegar uma pista agora. Eles enviaram o link 16, mas minha imagem do radar está limpa. A próxima chamada de rádio pega todos de surpresa. Fast Eagle 110. Diga sua munição. 110. Qual é sua munição? A oficial de ação tática, a tal, acesso rádio. O nome dela era Tenente Elders. E ela, do nada, perguntou ao voo da Fast Eagle se estavam carregando algum tipo de armamento. E houve uma pausa no rádio. As limpas Princeton, só temos mísseis de treinamento CAT. E eles não estão saindo do trilho. Estamos em um ambiente de exercício, e a última coisa que queríamos fazer é começar a atirar. Agora os controladores têm atenção total do piloto. Normalmente, a esquadrilha não carrega ordenança real ao treinar. O que vocês acham que foi isso? O quê? Sobre a munição? Eu não faço ideia. Talvez sejam traficantes de drogas ou algo assim. Cara, poderia ser um Cessna perdido do sul da Califórnia. Eu não gosto disso. Fast Eagle Charlie, entre em contato com BRA 16034. A 8 mil pés, intruso. Música dramática, jatos sobrevoando. Afirmativo, 54 km a 8 mil, empenhado, sua chamada, continuando. Quando o Fast Eagle se aproxima do alvo, eles não veem nada em comum. Seus radares a bordo não podem travar no objeto. Fast Eagle Charlie BRA 160 18,000 pés. Entendido. Música dramática. Fast Eagle Charlie. Mesclar plotagem. Basicamente, o que é mesclagem plotagem significa no radar? Você tem dois objetos no mesmo pedaço vertical do céu. Então, quando estou olhando para a tela 2D, parece uma bolha no radar agora. O objeto parece estar parado. Eu obtive isso em 17.7K284, mostrando que basicamente não há velocidade de ar. Vocês estão vendo isso? O que é isso? Quando os Super Hornets se aproximam do alvo, eles veem uma perturbação na superfície do oceano.
e aproximadamente do tamanho de um 737, e parece algo poderia estar logo abaixo da superfície. Sem âncora aqui. Angeus 24, entendido. Charlie Fastiagli. Estamos observando algo na água. Possivelmente a aeronave na água no gráfico de mesclagem, ao norte de nossa posição cerca de 3,2 km. Charlie, entendido. Estou descendo para Angeus 14 para dar uma olhada. Você acha que é o nosso desconhecido? Não tenho certeza. O radar está limpo. Assim que ele chegou à posição do gráfico de mesclagem, o objeto que ele estava interceptando caiu de 28.000 pés, 8.500 metros, para 50 pés, 15 metros, acima da água em 0,78 segundos. Como descobri mais tarde, no dia seguinte, enquanto os super-hornetes ficam mais perto da perturbação do oceano, de repente, ele vê outra nave acima, um objeto branco muito menor com uma forma oblonga, pairando, em seguida, se deslocando rapidamente logo acima das ondas. O objeto está se movendo erraticamente, aparentemente focado na água branca. A forma é semelhante a um tic-tac. É liso como porcelana. Não é um avião. De repente, o objeto começa a subir. Música dramática. E essa coisa acabou de virar no meu nariz. Está chegando. 3,2 km. A estranha nave começa a espelhar. A taxa de viragem da Fastiagli registrou um intruso 287,2 milhas. Anjos 5. O objeto está agora em sua posição de 3 horas. Enquanto ele continua a virar com isso, ele está virando a 3.000 metros. Tínhamos as comunicações externas no alto-falante, em combate para que todos pudessem ouvi-las. E a próxima coisa que eu ouvi no rádio. Oh meu Deus, estou engajado. 1.000 metros ele está indo para o sul. Precisamos evitá-lo. Música dramática. O comandante está agora a cerca de 1,6 km de distância, enquanto ele manobra seu Hornet para ficar atrás da nave desconhecida. É do tamanho de um F-18, cerca de 15 metros de comprimento e não tem asas. Enquanto a batalha no céu se desdobra, ele rapidamente se vira e mergulha para trazer o nariz do seu jato adiante do objeto, para diminuir a distância. Meu Deus. Ele saltou. 1.000 metros ele está. Música intensa dramática. Eu perdi. 2. Você o vê? De repente, o tic-tac passa em altíssima velocidade. Foi além do horizonte num piscar de olhos. Eu vi ele ir 137. Não há registro. Isso não pode ter acontecido. Repita. Fastiagli Charlie. Senhor, você não vai acreditar nisso, mas o grupo de intrusos está agora de volta à sua estação CAP. Câmbio. Quando Fastiagli retorna para a área da perturbação do oceano, o objeto se foi ao mar. Está mais uma vez calmo. Logo eles pousam no porta-aviões. Motores a jato. De volta a bordo do Banger, a tripulação de voo está escutando as transmissões de rádio de Fastiagli. A tripulação tem rastreado os intrusos em seus sistemas de exibição avançada, chamado de SEC. Um dos operadores de radar, que deseja permanecer anônimo, descreve ter ouvido o medo nas vozes dos pilotos. E ele sabe que isso não era um treinamento. Eu tive um bom amigo que voou nos Alkens, nós o chamamos de Roger, para proteger sua identidade, porque ele não queria se revelar neste momento, mas ele queria contribuir para a história, para comprovar que isso realmente aconteceu. Então, havia 5 pessoas no avião. Roger não estava sentado no assento do oficial de radar, que é em direção ao meio da parte de trás do avião, ao lado de cada um deles ou por trás deles, dependendo como os assentos giram. De repente, sua atenção é atraída para algo no lado de fora do Alkei. Ele e toda a tripulação assistem em descrença, enquanto um objeto tic-tac de repente entra em formação com seu I-2, e então tão rapidamente se desloca para longe de sua visão. A tripulação é deixada em descrença.
Quando Banger retorna ao navio, a tripulação está abalada. Os eventos altamente incomuns são preocupantes. Mas o que acontece a seguir os tem assombrado até hoje. Oficiais da Marinha do Céu rapidamente chegam e escoltam a tripulação aérea para um espaço seguro no navio. Enquanto os tripulantes começam a tirar o equipamento de voo, um oficial começa o interrogatório dizendo-lhes: este evento não aconteceu. E lhes entrega acordos de não divulgação para assinarem. Eles são avisados para nunca discutirem este evento novamente. Música dramática. Mais uma vez estávamos nos preparando para exercício de defesa aérea. Então agora temos todas as esquadrilhas decolando para fora do porta-aviões, porque eles estão todos preparando para fazer seus voos funcionais de verificação. O chefe sênior da assistiu em descrença como os OVNIs tic-tac reagiram aos jatos de combate se aproximando. Todos os objetos no céu, todos eles caíram do céu, de 28 mil pés, 8.500 quilômetros, para até 50 pés, 15 metros, baseado no sistema de radar Spion Bravo. O objeto desceu a mais de 38 mil quilômetros por hora. Foi inacreditável porque normalmente o que aconteceria, se uma aeronave normal fizesse isso, antes de tudo, ela iria se desmontar. Não seria capaz de resistir. As forças G e haveria vários estrondos sonoros. Então seria bum, 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 bum. Bom, isso não fez nenhum boom sônico. Pelo que observei, vi que ele foi de, você sabe, bem em torno de 25 e 30 mil pés para baixo, sobre o nível do mar. E abaixo do nível do mar, contato, número de etiqueta 042. Abaixo do nível do mar estava confirmado para mim pelos técnicos de sonar reais que estavam em combate, em comunicações, com outros técnicos que tinham dito que eles tinham um rastreamento ativo, debaixo d'água. Eles estão conversando com os caras do sonar no submarino, que estava conosco, você sabe. E eu quero dizer que me disseram diretamente que isto foi para baixo d'água. Você sabe, quero dizer, foi do ar para debaixo d'água. Pelo que eles estavam dizendo, isto se deslocava em média, cerca de 500 nós, 920 quilômetros, sob a água, você sabe. Então desacelerou quando atingiu aquela água, mas não o afetou inercialmente. Depois das interceptações, tanto que Vin e Gary subiram para a ponte do navio para obterem uma melhor visão dos objetos através dos binóculos. Nós fomos até a ponte para olhá-los através os grandes olhos, que são binóculos muito potentes, que estão fora na ponte do navio. Mesmo quando eu estava fora de turno, eu geralmente estava em combate. De qualquer maneira, eu estava sentado no console e apenas peguei o objeto mais próximo de nós e eu registrei a direção relativa ao navio. Girei para a direção relativa a cerca da altitude certa e depois vi esta luz branca no céu. Os movimentos iam de suaves erráticos. Sim. Eles apenas mudavam de um ponto para outro. Sempre foi um movimento muito aguçado e limpo. Sempre parecia como uma velocidade constante, não acelerando, apenas precisava ir para aquele ponto e decidia fazer isso a esta velocidade e então simplesmente ia, do nada para a velocidade que estava indo. E depois parava no próximo ponto. Enquanto isso, de volta ao Limites, o técnico de aviação Patrick Hughes está trabalhando para proteger os dados classificados dos gravadores do OK, que encontrou o tic-tac. Nós retiramos os discos rígidos. Nós os chamamos de RMCs. Nós os chamamos de tijolos porque eles são fisicamente pesados, como um tijolo, mas eles contêm o software para gerenciar o avião e eles também gravam muito dos dados que a tripulação do ar vê durante o voo. Então pegamos as coisas removíveis, nós as tiramos. Descemos as escadas, voltamos ao nosso posto. O trabalho de Patrick envolve rastrear a cadeia de custódia dos discos rígidos. Então nós abrimos o cofre, os colocamos no cofre. Nós temos folhas de rastreamento. Assim sabemos que RMCs ou qual avião. Nós sabemos quem os assinou, quem os colocou no avião, quem os tirou do avião. Quando ele se prepara para encerrar a missão, há uma batida na porta. Nosso oficial de comando está lá. 2 outros caras em macacão de voo, que estou presumindo eram oficiais da Força Aérea, porque tenho certeza, essa era a insignia que eles tinham. Mas eles não estavam no navio mais cedo. Eu não os vi chegar no navio. Então não tenho certeza de como eles chegaram lá. Mas o capitão basicamente disse que precisava dos tijolos do voo 478. Abrimos o cofre, os colocamos nos sacos. Ele os levou. Ele levou os seus 2 oficiais anônimos e partiram.
Os oficiais, com os discos rígidos classificados na mão, 481, logo embarcaram em um helicóptero HS-60CA que saíram do Nimitz. Hélices de helicóptero girando. Logo em seguida, o suboficial Voorhees tem sua própria visita por oficiais desconhecidos no Princeton, uma vez que eles desembarcaram e todo mundo saiu. Então cerca de talvez 20 minutos depois eu recebi um chamado para ter todos os meus dados, fitas de gravação entregues e então também disseram que eu precisava recarregar o CQ porque ele tinha sido apagado. Então eu entreguei todas as fitas e depois eles também disseram: se houver alguma fita em branco para apagar qualquer coisa a mais que está no local. Bem, eles eram pessoas a paisano que vieram a bordo. No helicóptero, foi minha cadeia de comando que assumiu o controle das fitas de mim. O helicóptero partiu com eles depois disso. Então, retornamos às operações de voo. A ligação entre o Tic-Tac e esses homens é desconhecida. Como eles sabem sobre os encontros com OVNIs e como eles chegaram tão rapidamente a bordo. Depois do evento também é um mistério. O vídeo que você está assistindo agora é a filmagem FLIR real da câmera de armamento do Tic-Tac, feita durante um voo posterior. Este é o primeiro vídeo já liberado pelo governo do ZEUA, mostrando aviões militares envolvendo OVNIs. A unidade avançada de mira, conhecida como AT-FLIR, funciona tanto no modo de TV quanto no modo de infravermelho. O filme não revela superfícies de controle, nem rastros de escape. Há uma assinatura de calor uniforme e nenhum meio visível de propulsão. Gary e seus companheiros viram o filme FLIR em seus consoles. E na LAN secreta a bordo do Princeton, foi um vídeo muito mais claro. Você pode ver o formato da nave. Você podia ver, você sabe, se movendo. Eu tentei pegar um disco para fazer uma cópia dele. E quando cheguei de volta já estava fora do nosso disco rígido, fora da LAN secreta. Sim, sem acesso algum a isso. Suboficial Jason Turner também viu uma versão com maior resolução do filme FLIR mostrando estranhos apêndices que se estendiam a partir do objeto, mas ele tinha alguns salientes no fundo. Não consegui ver se eles estavam curvados para trás ou para baixo. Jason diz que o vídeo tinha aproximadamente 10 minutos. E muito mais longo do que o vídeo que foi liberado. Eu vi esse vídeo tocando e perguntei a ele: é isso que estamos treinando? Ou seja, isto foi parte deste treinamento que estamos tendo. E ele disse: não, esta é a vida real. E quando eu vi isso, era uma imagem muito clara, um vídeo muito claro. E essa coisa era frenética, tipo fazendo curvas como... É incrível. A quantidade de força G que isso colocaria no humano, que essa coisa estava fazendo. Os jatos estavam tentando rastrear essa coisa. E ela simplesmente fugia e os deixava para trás. Ele simplesmente fazia puff e então voltava. E então você o via. E então, quero dizer, fez uma manobra, como se eles estivessem perseguindo isso diretamente. Estava indo com eles. Essa coisa parou de girar. Simplesmente puff, desapareceu. Quero dizer, essa é a única maneira de descrever como ocorreu. Isto é um maldito de um droilete irmão. Há toda uma esquadrilha deles. Meu Deus, apenas 11 anos depois, caças do USS Roosevelt filmaram este objeto anômalo em 2015. Olha essa coisa. Está levitando. Como no encontro Nimitz, eles também estavam realizando treinamento de rotina, quando esquadrilhas de OVNIs foram encontradas pelos pilotos. O encontro Nimitz permaneceu secreto por mais de 13 anos. O testemunho em primeira mão sobre avistamentos de OVNIs é praticamente inédito pelos membros do serviço militar. Graças aos relatos corajosos e honestos dos marinheiros e aviadores navais que se manifestaram para relatar suas experiências, e aos notáveis vídeos que eles filmaram naquele dia, o silêncio foi quebrado. Lidei com tudo isso sozinho por muitos anos, e não foi uma jornada muito agradável para percorrer, porque ninguém acredita em você. Mas agora as coisas mudaram e qualquer um lá fora que está lutando com isso e queira divulgar. Agora há um grupo que você pode contatar e obter ajuda, e apoio e vindicação. Honestamente, tem sido um pouco de alívio poder falar sobre isso e quão importante o evento realmente foi. E não apenas ficar evitando-o.
Tem pessoas aqui que, sabe, realmente precisam saber e querer saber. E você tem o apoio de, você sabe, eu e o Kevin, e meus outros companheiros de bordo que se manifestaram e decidiram falar sobre isso. Meu papel é descrever a história e convencer as pessoas que sim, esse evento realmente aconteceu e esses objetos eram realmente reais. Mas o que eles são, eu não tenho ideia. É algo que eu quero saber. Essa é toda a razão pela qual escolhi me manifestar, para contribuir para esta história. Porque tem uma história aqui. Há mais informações aqui. E quanto mais de nós conversarmos sobre isso, melhor a chance da história completa a ser montada. E é quase uma vindicação para nós, que outras pessoas estão olhando isso e você sabe. Finalmente contamos a nossa história e as pessoas ouvem. Se você precisar nos contatar, ou gostaria de falar com algum de nós, Kevin, eu ou qualquer um dos outros caras que se manifestaram, haverá um endereço de e-mail no final deste vídeo, que você pode contatá-lo e eles podem nos contatar. Se você ou alguém que você conhece testemunham objetos desconhecidos a bordo de navios ou aviões militares, por favor entre em contato conosco no endereço na sua tela. Você pode permanecer anônimo. À medida que nos esforçamos para entender esses encontros e chegar a um acordo sobre o que eles significam, há algo muito além do horizonte dos limites da nossa compreensão esperando por todos nós.